Olá pessoal, sejam bem-vindos ao tutorial da nossa planilha número 2, que é a planilha de recomendação de calagem. Então eu vou mostrar basicamente como é que funciona, mostrar o visual dela. Tudo bem? Essa planilha é uma planilha bem simples, bem fácil de estar se utilizando ela, não tem muito segredo. Então temos a primeira página aqui, que é a página da introdução, né? Onde a gente acaba colocando algumas informações, tem algumas dicas de materiais para você estar conhecendo também. Tudo bem? Partindo da introdução, a gente tem a nossa segunda subguia aqui, que é a guia Calagem Exemplo. Então você vai estar acessando ela. Como diz o próprio nome, esta guia aqui ela vai dar um exemplo de como que você pode estar manuseando a sua planilha. Então, no caso aqui vai ter todas as informações essenciais. Então, lendo aqui, preencha as informações abaixo utilizando a tabela 1 se sua análise tiver em milimol por decímetro cúbico ou a tabela 2 para análises em centimol por decímetro cúbico. Em seguida, adicione os dados do seu calcário e da sua cultura. Então, basicamente, você vai analisar. Eu vou entrar aqui na minha análise de solo só para vocês terem um exemplo. Você vai olhar aqui na parte de determinações, isso vai depender do tipo do formato da sua análise, né? E você vai ver qual que é o formato de unidade que ela tá. No caso, as minhas aqui, você vai ver que está em milimol por decímetro cúbico. Milimol por decímetro cúbico. Então, no caso, voltando aqui à planilha, eu vou estar utilizando a tabela número 1. Tabela número 1 que consta os dados da sua análise em milimol por decímetro cúbico. Caso a sua análise ela tiver os dados dela em centimol, aí você vai utilizar essa tabela, a tabela número 2. Então, assim, a menos que você tenha duas análises com duas unidades diferentes, você sempre vai usar ou a tabela 1 ou a tabela número 2. Se utilizando, por exemplo, a tabela número 1 aqui, que é a que está os dados lá da minha análise. Então, no caso, você vai preencher as informações. Primeiro, ela vai gerar uma relação cálcio-magnésio baseado nos dados que você colocou, de cálcio-magnésio, obviamente. A partir disso, você colocando as informações da sua análise, você vai colocar os dados do seu calcário. Então, adquirindo seu calcário, você vai lá colocar os dados. Qual que é o PRNT, que é o poder relativo de neutralização total, a reatividade e o PN, né, que é o poder de neutralização do seu calcário. E abaixo você vai colocar isso daqui, que é a saturação por base desejada, baseado na sua cultura. Então, se você quiser tá plantando a cultura do milho, por exemplo, você vai verificar qual é a saturação de base ideal para a cultura do milho. Se estiver plantando a soja, você vai analisar lá qual que é a saturação por base ideal para a cultura da soja e por aí vai. Ok? Então, no caso, aí aqui abaixo ele vai dar a recomendação ideal. Então, no caso, para essa tabela aqui, que os dados estão em milimol por decímetro cúbico, você vai considerar o lado esquerdo aqui dessa recomendação. Então, no caso, recomendação da dose a ser aplicada em toneladas por hectare, proveniente da análise em milimol. Então, baseado nesses dados que foram colocados aqui, teve uma recomendação de utilizar 5,8 toneladas por hectare do calcário nessa área, baseado nos dados da análise e nos dados do calcário que você já tem e também na saturação por base da sua cultura. E tem a recomendação do tipo de calcário a ser utilizado. No caso, ele deu uma recomendação de você utilizar um calcário ou dolomítico ou então magnesiano. Ok? Eu vou só dar um exemplo aqui com as informações da minha análise de solo para vocês verem que é bem simples estar mexendo, ok? Então vou abrir aqui, ó, calagem 1. Vai ter vários aqui, se abrir o calagem 1, vai ser a mesma coisa que está no exemplo, só que vai estar em branco aqui,
que é que você vai ter que preencher, então no caso você vai preencher todas essas informações aqui, mas que é bem rapidinho, ok? Então aqui tá, no caso, novamente frisando, né, como as minhas informações estão lá em milimol por decímetro cúbico, eu vou utilizar a tabela número 1. Caso a sua estiver em centimol por decímetro cúbico, você vai utilizar a tabela número 2. Então, no caso, utilizando aqui a tabela número 1, o pH, você vai lá na sua análise solo, aqui, pH, utilizando-se o primeiro aqui. pH, eu vou usar esse primeiro como referência, que é a primeira amostra como referência. Então, 5,8. Aí você vai lá na sua tabela, 5,8. Agora aqui está pedindo matéria orgânica, gramas por decímetro cúbico. Fósforo, por miligramas por decímetro cúbico. Aí você vai lá também, aqui, matéria orgânica, 8. O P aqui, você vai lá, 57. Então você vai lá, 57. O potássio, o K, você vai lá, 3,3. O cálcio, 31. Então você vai lá, 3,3. Cálcio, 31. Magnésio está pedindo, tá 15. Então você vai lá, coloca 15. O HL, você vai colocar aqui, vai pesquisar aqui embaixo. Cadê? Aqui, tá 15 também. Vai lá, coloca 15. SB, saturação por base. Cadê? Aqui, 49,5. Então vai lá, 49,5. Tá CTC aqui, aí vai lá também na análise. CTC, 64,5. 64,5. Aqui os valores em porcentagem, VM, vai lá, valores em porcentagens. O primeiro aqui 77, o segundo tá 0. Então você vai lá, 77 e 0. Primeiras informações colocadas. Qual que é a primeira informação que ele vai gerar para você? É a relação cálcio-magnésio. Então, o que basicamente é a relação cálcio-magnésio? Eu até abri aqui para você ter como exemplo. Que a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, ela preconiza que a relação cálcio-magnésio ideal no solo para a maioria das culturas varia de 3,1 a 5,1, ou seja, de 3 ou 5 partes de cálcio para uma parte de magnésio. Normalmente, quando essa proporção é mantida, as plantas elas conseguem aproveitar ao máximo ambos os nutrientes sem que um interfira na disponibilidade do outro. Entretanto, vale ressaltar que existem variações em função do manejo adequado e variedades cultivadas. Então, como foi possível ver aqui, baseado na Embrapa, o ideal é que essa relação esteja entre 3 para 1, 3 para 1 a 5 para 1. E aqui, como foi possível ver, a relação aqui no meu tá de 2, praticamente de 2 para 1, ou seja, não tá um valor adequado, até por isso mesmo existe essa necessidade de eu estar fazendo a correção do solo. Ok? Baseado nisso, você vai colocar os dados do seu calcário, PRNT, reatividade e o poder de neutralização. Caso você não tiver o calcário em mãos, ainda não tiver adquirido, você pode estar se baseando nesse exemplo aqui. No caso aqui são dados assim bem próximos do que você vai encontrar em mercado, em grande maioria do calcário que você pode estar adquirindo. Claro que isso vai variar do tipo de calcário que você vai adquirir, mas caso você não tiver nenhuma noção do que desses valores, você pode estar copiando aqui e utilizando eles
nesses dados do seu calcário. Eu vou utilizar isso como um exemplo. Tudo bem? E aqui no caso, dados da sua cultura, é o V porcentagem desejado, que é a saturação por base desejada. Isso vai depender já do tipo de cultura que você vai estar trabalhando. Então, por exemplo, na cultura do milho, na cultura da soja, qual que é o percentual desejado de saturação por base? Isso você vai ter que estar pesquisando para estar vendo qual que é o mais ideal para a sua cultura. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma cultura do milho, em que existe uma saturação por base desejada de cerca de 80%. Então eu vou estar colocando aqui 80%. E beleza, gerou a minha recomendação. Então, baseado nos dados que eu coloquei aqui na tabela, nos dados do calcário e nos dados da cultura, gerou uma recomendação de dose a ser aplicada em toneladas por hectare de 0,2, ou seja, 0,2 toneladas por hectare foi recomendado baseado nos dados que eu coloquei aí. A recomendação do tipo de calcário a ser utilizado, baseado nos dados que eu coloquei também da minha análise, deu uma recomendação de eu estar utilizando o calcário calcítico. Então, recomendação final, eu estar utilizando o calcário calcítico, mas isso dependendo das informações que você coloca, igual no exemplo aqui, pode estar gerando outro. Aqui no caso, por exemplo, aqui gerou o dolomítico e magnesiano. No meu gerou calcítico e no de vocês podem estar gerando outro ainda. Então, mais baseado no que eu coloquei, gerou calcítico na recomendação de dose de 0,2 toneladas por hectare. Relembrando que isso é uma recomendação aproximada, então às vezes vai ter alguma diferencinha, mas é algo bem próximo ao que você pode estar utilizando aí. Tudo bem? Então, é basicamente isso. E para você estar utilizando, realizando mais vezes, aqui embaixo vai ter outras subguias aqui, em que você vai poder estar colocando também. E caso finalizar aqui as três, você pode estar copiando e gerando mais para você estar fazendo. Tudo bem? Viu que é bem simples, não tem muito segredo. Caso surja qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aqui embaixo nos comentários que a gente vai estar buscando responder ou então entrando em contato via nossas redes sociais que vai estar aqui embaixo também. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.